E a minha mãe simplesmente lançou a seguinte frase: eu preferia filho ladrão, drogado, viciado, menos um filho viado. Aquilo me quebrou, me bloqueou de uma forma surreal. A dor não vai passar, ela vai, ela volta, e com o tempo você vai aprendendo a lidar com ela. Minha terapeuta me ajudou muito com isso, e ela mesma me falou que ela tá aí, ela é sua, ela faz parte de você. Então vai ter momentos que ela vai ir, ela vai voltar, e vai ser a forma como você vai lidando com ela que você vai seguindo a sua vida. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação: Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam muito bem-vindas ao Mães Terapia Podcast. Hoje nós vamos trazer um episódio um pouquinho diferente. Nós trouxemos aqui uma filha para falar da relação dela com a mãe, que foi boa e depois não ficou tão boa. O episódio de hoje é Minha Mãe Me Renegou. Pois é. Para falar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa muito especial, que é a Oli Dark. Seja bem-vinda. Obrigada, Seja meninas. bem-vinda. E a gente vai falar sobre um tema sensível, delicado, mas que a gente achou muito importante de trazer aqui, justamente porque a gente costuma trazer cases bem-sucedidos, vamos dizer assim, de relações, né? E a gente achou que outras pessoas poderiam se identificar com a história da Oli e quisemos trazer ela como inspiração aí para vocês. Então, a gente vai começar falando com a Oli, e antes de tudo, a gente não pode deixar de falar, não tem como a gente contar a história da Oli sem falar que a Oli é uma mulher trans, maravilhosa, e nesse processo todo dela se descobrir mulher trans, né, se aceitar como mulher trans também, teve a sua relação não só com a sua mãe, mas com a sua família abalada. E a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente começar, como que era a sua relação com a sua mãe quando você era pequena. Nossa, gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui, estar falando sobre a minha história. Quando eu estava me preparando para vir aqui, eu estava tendo vários insights dos meus momentos de quando a minha vida era muito boa, eu com a minha mãe, sabe? A gente era muito parceira, eu tinha ela como a minha melhor amiga, assim, vamos dizer. A gente fazia tudo junto, era sempre eu e a minha mãe. Onde a minha mãe estava, eu estava. Onde eu estava, minha mãe estava. E a gente era muito unido, muito unidos mesmo, assim, de chegar a um ponto de eu pensar em algum momento assim da minha vida, se eu tivesse sem a minha mãe, acho que eu não ia conseguir sobreviver, sabe? Que era muito especial que a gente tinha. Então, tudo que ela fazia, eu estava com ela. Então, eu ia para casa da minha avó, eu estava com ela. Chegava a festa de fim de ano, que a gente era criança e junta toda a família, e aí vai todos os primos, os tios. Eu tinha a família do lado do meu pai, que tinha muitas crianças, mas eu preferia estar do lado da família da minha mãe, que tinha poucas crianças, mas eu tinha minha mãe e um tio, que também era muito mais apegada com ele. Então, a minha relação na minha infância com a minha mãe, até pré-adolescência, foi muito lindo, foi muito bacana. A gente era muito próximo mesmo. Que eu não chegava a pensar que um dia isso seria abalado em algum momento, sabe? E com certeza você lembra disso com muito carinho, acho que até pelo que aconteceu, mas com tristeza, assim. Em que momento que você sentiu que isso começou a se distanciar? Foi no momento em que a minha mãe entrou para uma religião específica. é, e aí, a partir desse momento, as coisas dentro de casa começaram a mudar. Só que eu não tinha essa ideia, até porque eu era uma criança. Então, a minha mãe entrou para essa determinada religião, as coisas em casa começaram a ficar um pouco mais desafiadoras. Não pro meu lado, mas eu fazia parte daquilo, Quantos mas anos você tinha, entre. desculpa? Eu tinha por volta de uns 11, 12 anos, uma coisa assim, sabe? É, Ela entrou para essa religião e meu pai não. E aí começaram os atritos, porque ela seguiu mesmo aquele caminho, e tudo que a gente vivia ficou como se fosse errado, sabe?
Então eu era uma criança que Tudo que ela mesma comemorava. vivia. Eu era uma criança que comemorava aniversário, e a partir de então, tipo, aquilo era errado, não pode. Não podia Era uma. comemorar a vida, né? Exato. Nossa, nunca Né? tinha pensado E por esse lado. aniversário é comemorar mais um ano da vida. Sim, eu não poderia ir nos aniversários de outras pessoas porque era errado. A gente não poderia, tipo, estar numa comemoração de qualquer outro tipo de coisa com as outras pessoas porque era errado. Independente de ter bebida alcoólica ou não, assim, a questão não era uma bebida alcoólica, por exemplo, A questão era o tema. Se fosse um tema, sei lá, Comemorativo. exato, não poderia, porque aquilo já não era mais certo. Então, para uma criança, pensando hoje como adulta, que cresceu comemorando, porque minha família é festeira. Minha família é a família do churrasco, do fim de semana, do pagodão, apesar de eu não gostar. A gente te converte a gostar do Sim. pagode. E depois disso, tudo isso virou errado. Então ficou como a minha mãe, isolada de um lado, toda a família, tipo, contra aquilo. E eu era uma criança no meio disso. Porque eu ficava com. Eu não quero chatear minha mãe por não estar com ela, mas eu também gostaria de estar participando disso. E eu ficava no meio de adultos que poderiam estar contornando essa situação e eles eram simplesmente isqueirinhos. Tipo, não vai, fica aqui com a gente. Só que depois quem estava em casa? Eu, com a minha mãe e com o meu pai, consequentemente. E aí, a partir disso, muitas coisas aconteceram nesse determinado período. Bem superficial. O meu pai era, tipo, detestava a religião dela. Ele fazia muitas coisas que, tipo, eu via aquilo e eu pensava, meu Deus, o que pode acontecer? Então eu me vi em situações que meu pai pegou todos os artigos religiosos da minha mãe, levou para o quintal e botou fogo. Nossa. Meu pai, ele dormia com uma navalha debaixo do travesseiro. E a minha mãe sempre falava, ele pode falar o que ele quiser, ele só não pode me tocar. Só que eu era uma criança vendo aquilo. E aí, com o tempo, tipo, fui vendo essas coisas, só que, tipo, eu sabia disso, porque eu estava em casa. A minha família, o restante da minha família, não viram isso. Nunca ninguém, acho que soube, é a primeira vez agora que eu tô expondo isso, porque eu era uma criança e eu acho que é muita coisa para uma criança ver, sabe? E teve um determinado momento também que o lugar que a minha mãe ia para frequentar as reuniões religiosas era um lugar mais afastado, e a gente morava num bairro que era um bairro que tinha começado a construções e tudo, e era um pouco isolado. E eu, como uma criança de 12 anos, vamos assim dizer, tô falando disso, gente, mas é numa época de uma pessoa que nasceu de final dos anos 80, 90, que é totalmente diferente das crianças de hoje. Sim. Sabe? Então eu tava com 14 anos ainda brincando na rua, sabe? E aí eu pensava comigo, nossa, minha mãe vai vir tarde da noite na rua sozinha. E eu preciso encontrar com ela para ela não vir sozinha. Então eu encontrava com a minha mãe à noite, na metade do caminho para ela não vir sozinha. E tipo, não era minha função fazer isso. Era a função dela, Era a né? função dela, Ou a inverter os função do meu papéis, pai, né? sabe? Sim. Por ela ser uma Você mulher assumiu um lugar que e não era tá, seu, né? e tá vindo à noite sozinha, voltando de um lugar. E a gente ouvia várias coisas que aconteciam à noite, enfim, naquela época toda. E aí teve dois episódios que aconteceram que foi bem marcante para mim, porque eu me sentia como uma válvula de escape do meu pai, porque ele não podia tocar na minha mãe, e eu tenho um irmão mais novo que ele era exatamente a personificação do que eu não era. Então teve uma vez que eu voltei de encontro com a minha mãe, e eu cheguei em casa e levei uma surra do meu pai. Eu nunca entendi essa surra. Você apanhou? Apanhei. E aí, uns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, conversando com a minha psicóloga, dentre todas as outras coisas, a minha psicóloga levantou um alerta falando que a minha mãe era omissa. Porque ela poderia ter intervido Ela viu você. naquele momento. E ela decidiu não fazer nada. Eu nunca tinha visto por esse lado.
Eu sempre aceitei muitas coisas, porque eu também, em determinado momento, eu entrei nessa religião. Meu pai, depois, milagrosamente, entrou, e aí o negócio ficou muito mais rígido. Porque aí eu fui obrigada a ir para o médico para verificar se eu tinha algum problema nos meus órgãos ou se eu tinha alguma coisa diferente, porque não era normal eu ser a pessoa que eu era. Então, meu segundo atrito, né, em questões de casa. E eu não queria mais frequentar, mas eu fui obrigada a ir até meus 18 anos. Eu tinha hora para chegar em casa, então tinha tudo. Eu não tinha vida social, não tinha nada. Eu ia para o colégio, voltava para casa e ficava de casa, ia para a igreja e assim sucessivamente. Até que, um determinado momento, aí já era mais adulta, né? Tipo, lá com meus 20 e tantos anos. Só para contextualizar, nessa fase você ainda não tinha transicionado, né? Você Não, transicionou não. recentemente. Porque foi bem recente a minha transição, apesar de uns 7, 8 anos eu já começar a me identificar com as características femininas e me permitindo a viver E isso. foi por isso que seu pai te levou no médico. Naquela época, ele me levou no médico porque eu era uma criança queer. Para quem não sabe, uma criança queer é aquela criança que ela não performa a heteronormatividade. Então, aquela famosa piadinha, aquele famoso comentário: ai, essa criança é diferente, essa criança é engraçadinha, essa criança é assim, ó, assado. Mas é só uma criança, eu era só uma criança. Sim. E isso é muito interessante porque nós da comunidade, a gente precisa, não é que a gente precisa, a gente entra na questão de sexualidade muito precoce, porque os adultos eles colocam isso na gente. Uma criança ali brincando com uma médica mesmo que eu tenho, ela falou comigo uma vez, eu fui uma menina que brincava de bola. E brincava com os meninos na rua, brincava de carrinho e tudo, e não sou lésbica, sabe? Eu falei, e tá tudo bem, porque você só era uma criança, Sim. sabe? Então não tem esse. Ai, aquela criança tá brincando de boneca, ela vai ser uma criança LGBTQIA+. Ou aquela menina tá brincando de carrinho, vai ser isso. Não, gente. Hoje a gente fala muito sobre isso. Sobre os brinquedos, sobre todas essas questões. Só que antigamente não. Então eu sempre fui uma criança muito afeminada. Então, Isso mexia com o seu pai de alguma forma. muito. E olha que louco. Depois que a gente distanciou, que eu fui falando com alguns membros da família, muito raramente, as minhas duas tias mais velhas, tanto de parte paterna como materna, ambas comentaram que as minhas avós elas já sabiam o que eu era. E a gente nunca sabe disso, né? Então, comentando, eu falei assim: olha, é diferente essa criança, precisa ficar de olho, precisa cuidar. Ambas as minhas tias, tipo, elas acho que elas nunca se cruzaram. Mas ambas falaram exatamente a mesma coisa. Eu fiquei, gente, por que que a minha avó, que era de uma geração lá atrás, menos conhecimento que meus pais, tava tudo bem para elas e para eles não? Sim. E você fala bastante, né, assim, que pro seu pai foi difícil, que seu pai era mais rígido, você levou uma surra do seu pai queria levar para o médico. E a sua mãe, né? Porque você já falou, ela foi omissa. Mas em relação a isso, você falou, eu era uma criança afeminada. E a sua mãe, como que ela percebeu alguma coisa? Ela te via de outra forma? Ou ela só começou a te olhar de outra forma quando ela entrou para a igreja? Para essa religião, né? Sim. Eu tenho na minha concepção que depois que ela entrou, isso ficou mais nítido. Porque todas as broncas que eu tinha era baseado dentro da Bíblia. E eu lembro que uma vez a minha mãe disse que. Eu lembro de um episódio, foi a primeira vez que eu passei pressobarba. Na adolescência, você começa a ter pelos, vai brotando os pelos aí. E aí eu não gostava, nunca gostei de pelos no meu corpo. E aí eu raspei com pressobarba. E fiquei, obviamente, com alergia. Que deve ter passado daquele jeito. Exato. E aí eu lembro que eu comentei com a minha mãe, ela falou, mas meninos têm pelos, você tem que deixar os pelos, que não sei o quê. Na perna, ele tira. E aí, tipo,
mas eu não gosto, e isso, e aquilo. E eu falava, e tipo, não entrava em discussão, sabe? E aí, uma vez, a gente estava conversando, ela deu o exemplo do apóstolo Paulo, se eu não me engano, que falou que, que antes dele ser discípulo de Jesus, ele era um cara extremamente nervoso, bravo, essas questões. E ele tinha que lidar com o espinho da carne. E a minha mãe falava que você vai ter que lidar com esse espinho da carne, se você quiser servir, se você quiser isso e aquilo. E eu, desde pequena, eu, não, eu não quero servir, eu não quero seguir isso daqui. Isso não entrou em mim, sabe? Igual entrou em vocês. E aí, depois disso, ela não tocávamos no assunto, sabe? Vocês nunca tiveram uma conversa Ela Exato. fingia não ver, na verdade. Acho que é né? mais Uma negação. isso. Acho que é mais isso. Até porque mais pra frente rolou um outro episódio que abalou toda a nossa relação. Que foi quando e eu já tava mais velha, né? Eu tava com 21 anos, 21 que eu lembro exatamente. E não sei o que aconteceu que meus pais descobriram. A única coisa que eu escondi dos meus pais é que eu dançava. Mas eu não dançava qualquer tipo de dança. Eu dançava a dança do ventre, porque na época eu era super fã da Shakira. E eu queria dançar igual a Shakira. E aí eu entrei. Dança mais feminina impossível, Impossível. né? Eu entrei na aula de dança do ventre, que a professora teve que pedir a autorização pro dono da escola, porque, tipo, é um menino vindo entrando. dançar, e era toda uma questão. E dancei. E aí, eu suponho que uma vez a escola foi destaque, era destaque dos melhores do ano na cidade, e aí saí de cara no jornal. Capa do jornal. Que cidade? O bar. Tá. E aí, eu cheguei em casa, parecia uma cena de filme. Tudo escuro, tudo escuro. A minha mãe sentada, eu lembro exatamente desse dia, que foi o dia onde tudo desandou. A minha mãe sentada na cabeceira da cama, meu pai na porta, e só meu pai falava, mas a minha mãe falou a frase que acabou com tudo. Meu pai chegou e falou, tipo, ai, você acha bonito isso que você tá fazendo? E tudo. Eu falei, o que eu tô fazendo que eu não tô sabendo? Não tava nem sabendo. Nem tava sabendo. E aí, tipo, eu não sei se eles imaginavam que eu me transformava pra dançar, alguma coisa do tipo. E ele falou várias coisas. E a minha mãe simplesmente lançou a seguinte frase. Nunca saiu da minha cabeça essa frase. Eu preferia filho ladrão, drogado, viciado, menos um filho viado. Aí aquilo, eu não sei se me deu força, porque eu acho que eles nunca imaginavam, porque eu sempre fui uma criança muito submissa. Então tudo que eles falavam, eu seguia. Eu baixava a cabeça. Todas as surras, eu não fui uma criança fácil, como muitas crianças não foram. Eu sempre fui uma criança que quis muita atenção, principalmente do meu pai, porque nunca tive a atenção dele. Eu tinha mais da minha mãe, e isso foi por terra. Então, isso foi se afastando no decorrer do tempo que ela entrou para a igreja, a gente seguiu, mas nesse determinado momento, isso acabou. Depois que ela lançou essa frase. Porque eu tenho uma tia que também convivia com o filho dela, que era viciado. Aquele viciado que pegava tudo de dentro de casa e vendia. E aí eu falei, gente, porque eu sou do jeito que eu tô sendo comparada com o meu primo? Então ela preferia isso do que qualquer outro tipo de coisa. Aquilo me quebrou, me bloqueou de uma forma surreal. Você não respondeu. Eu simplesmente, peguei as minhas coisas em sacolas de supermercado, porque eu não tinha mala, e isso foi tudo dito pelo meu pai. Junta tudo que eu não quero nada seu aqui, some da minha casa. Era sempre a minha casa, meu isso e meu aquilo. E aí eu peguei as coisas que ficou, eu falei, você joga, queima, faça o que você quiser, e é isso. E aí saí, era à noite, sei lá, umas 11 horas da noite, saí de casa chorando, berrando pra rua fora. Aí ele veio atrás de mim no meio da rua, tipo, não, volta pra gente conversar. Eu falei assim, não, tô saindo da sua casa. E a minha mãe não falou nada. O que mais doeu, né? Aí é o que entra todas as coisas quando caiu minha ficha com a minha psicóloga, que tipo, a omissão, e eu nunca tinha percebido isso. Porque ela poderia ter lutado por mim.
assim como muitas outras mães lutam pelos seus filhos. Ou talvez eu fiquei pensando que seria mais fácil para ela se eu fosse uma pessoa drogada que me internava numa clínica e depois voltava e enfiava a palavra de Deus na minha cabeça. Ou se eu estivesse presa, seria mais fácil. Não sei o que seria mais fácil para ela. Talvez para ela, né, ela não consegue lidar com o julgamento da sociedade, né? E aí para ela, tipo, era como você falou que você sempre foi submissa, né? Sempre sim senhora, sim senhor. Na cabeça dela pode ser consciente ou não, que eu acredito que não tenha sido consciente. Eu vou falar aqui para ela que eu não aceito, que eu nananã, vai falar, tá bom, Que aí eu não e vai tenho que continuar. é. E aí eu não tenho que lidar com toda uma sociedade, ainda mais depois que ela entrou nessa religião, né? Sim, só que aí a gente tem uma série de pessoas frustradas que a gente vê vivendo a vida, né? Claro. Pessoas que vivem de Não, isso é dupla uma questão personalidade, dela, por que aí ela vai. É vai uma questão resolver. dela, né? Exato. Só que, como isso interferiu na minha vida a partir disso? Eu fui morar com uma pessoa que eu tinha conhecido há um mês, que foi uma amiga minha. E Um anjo na sua vida, né? sim, sim, porque tudo deu errado nesse dia, gente. Meu celular tinha descarregado, eu tinha passado na rua aqueles homens de moto que são vigilantes. Uhum. Eu chorando, falei, moço, me empresta seu celular só pra eu ligar pra uma pessoa que não sei o que. Ele foi super solícito, me emprestou o celular, troquei o chip, liguei pra minha amiga, ela falou, onde você tá? E o marido dela foi me buscar. Eu morei com essa amiga durante 3 anos. E ninguém da minha família perguntou como que eu Eu tava. ia perguntar isso. Exceto uma pessoa que era é uma prima que eu tenho, só que eu achava que ela vinha atrás de mim porque ela queria saber realmente como eu tava, não porque ela só era a ponte do como que tava a minha vida para ela passar para meus pais. Mas você acha que a sua mãe, seu pai também, né? Eles queriam saber, eles tinham esse interesse, mas o orgulho, o lance da religião e tal, eles não entravam em contato. Então, Não. tipo, eles tinham essa. Eles queriam ter essa ligação, pelo menos, né? Queria saber como que tava a minha vida, Tipo, essas eles não coisas. queriam que você estivesse morta nas sarjetas, entendeu? Mas é Mas, uma possibilidade de uma pessoa como eu, naquele momento, sim. que é a realidade de muitas pessoas. É isso. Eu tinha dois caminhos naquele momento. Eu poderia ter ignorado a minha amiga e ter seguido um outro caminho que talvez eu não estaria viva hoje. Mas eu caí de cabeça no mundo da dança e segui dançando e fui. Só que nesse dia em específico, eu lembro que eu fiquei uma semana que eu chorava sem parar. E aí depois passou. E aí veio essa minha prima com os comentários. A sua mãe tá com pressão alta porque você não atende, você não fala com ela. A sua mãe tá isso e aquilo. E Ela eu, virou a tipo, vítima. exato. E aí eu, na minha cabeça, e eu? Ainda bem que você pensava isso, né? E eu que ouvi isso, e eu que ouvi aquilo, e eu que não sei o que e tudo. Não lembro como a gente voltou a se falar. Então eu era babysitter na época, eu levava a menina que eu cuidava para casa da minha mãe, só que eu ficava com ela naquele determinado momento, e na hora que dava o horário do meu pai chegar, eu ia embora, porque eu não queria ver ele. E aí, depois disso, a relação tentou se reerguer, mas não foi. Ia perguntar sobre isso, como que nesse período que vocês voltaram a se falar, obviamente, Não se nunca tocava no mais. assunto de sexualidade, não se tocava em nada dessas questões. Era como se tudo que tivesse acontecido Pedido de tivesse sido desculpa. anulado. Até porque eu me lembro de uma vez, do dia que eu falei que eu levei uma surra e tal, lá do meu pai, minha mãe virou e falou assim que eu era uma pessoa muito rancorosa. Que eu Porque você tinha que ter aceitado que eu aquelas surras. deveria perdoar e tudo. Eu, tipo, aquele famoso ditado, quem bate, esquece. Quem apanha, não. Sabe? Ela te pediu desculpa em algum momento? Nunca, nunca. E hoje em dia a gente conversa sobre algumas. Quando a gente falava, né, que já tem um bom tempo que a gente não conversa, é sempre sobre alguma coisa minha que tá interferindo na vida deles. E aí, nosso último contato que eu tive com ela foi pelo WhatsApp. E é sempre uma comunicação de alguma coisa minha que tá interferindo ali no meio deles, sabe?
Eles mudaram recentemente, tinha um móvel meu em casa com algumas coisas minhas, e ela perguntou o que que faria com aquilo. Primeiro, tipo, oi, tudo bem? Como você tá? Eu falei, eu tô bem, ganhei uma promoção no trabalho, tô fazendo minha transição e que não sei o quê. Todas as questões, isso tudo foi ignorado para a questão do móvel. Como se você não tivesse falado nada. Exatamente. Nem o parabéns pela transição, não, Pela pela promoção. promoção do trabalho. Não. E é sempre tudo anulado, sabe? Quando é meu, é anulado. E eu lembro que quando eu decidi a iniciar minha transição, a hormonização e tudo, o que mais me pegava era tipo, como que eles vão reagir? Porque no fundo, lá no fundo, eu ainda tinha ainda a esperança de que, tipo, meu, eu quero estar com meus pais, eu quero estar com a minha mãe, eu quero a minha mãe de volta na minha vida. Tem tantas coisas legais que eu vivi, que eu tô vivendo, que eu queria que ela fizesse parte disso, e ela não tá por escolha dela, sabe? E isso dói, isso machuca. E teve um momento também na minha terapia que eu falei com a minha terapeuta, eu falei assim, eu me sinto uma pessoa horrível, porque eu não sinto nada, eu não sinto falta, eu não sinto isso, eu não sinto Nada em relação aquilo. a ela. E aí, só que isso depois mudou, que na verdade não é que eu não sinto falta, é que em determinados momentos eu sinto uma falta gigante, que são momentos de comemoração, então, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, que todos os tipos de comemorações que as pessoas estão com família, é o momento que eu entro naquele buraco negro dentro de mim, que eu fico, ok, é isso, eu tô... Você sente falta realmente dela, do que você viveu com ela, ou é de alguma coisa idealizada, né? Daquela coisa de, ai, a mãe, né? Porque a gente tem isso, né? Como se todas as mães fossem maravilhosas, como se Sim. toda relação de mãe A gente e até filho esquece que as mães são pessoas, são né? pessoas, né? Então, assim, o que você acha, assim, né? Não sei se você já refletiu sobre isso, também se não quiser responder, não tem problema, mas dela, da sua mãe? da sua mãe, ou é do que poderia ser, né? Eu acho que é as duas coisas. Eu sinto tanto falta do que a gente era antes, quando eu era pequena, que eu acredito que se a gente tivesse seguido esse caminho, poderia ter tido vários atritos, porque não é fácil, gente. Assim como uma pessoa que tá se transicionando, não é fácil. Assim como uma pessoa que é da comunidade, não é fácil, porque a gente lida com toda uma sociedade. Então, tipo, é difícil também para os pais. Eu entendo isso. Vai ter aquele momento de tipo, meu Deus, e agora? Mas tem muitas famílias que dão a volta por cima com isso e seguem, sabe? E também a falta do que a gente poderia ter sido, sabe? Então acho que as duas coisas casam ali. Porque o pouco que eu convivi com essas duas tias mais velhas, mano, a gente trocava tanta coisa que eu ficava pensando, nossa, seria tão legal se fosse com a minha mãe. E eu não tenho nem um décimo desse tipo de assunto que eu tenho com a minha mãe. Igual com a minha tia, recentemente, que eu falava coisas com ela que eu falei, mano, seria muito mais legal se eu falasse com a minha mãe. E assim, tudo que você viveu e ainda vive, né? Como você falou, né? A transição é difícil, tudo é difícil, né? Lidar com a sociedade, lidar com preconceito, lidar com pessoas ruins mesmo, né? A gente quer o colo da mãe. Sim, sim. A mãe é o porto seguro, Sim. né? Assim, a gente quer o colinho. E que a gente vive num mundo que prega muito isso, né? Então, eu desmistificar isso da minha cabeça, às vezes eu consigo, mas eu dou aquela. Mas você tem a sua ferida, Eu, né? eu dou aquela recaída, porque como você cresce num lar religioso, você cresce lendo que você deve honrar o pai e a mãe, independente do que eles façam. Tem outra parte, né? Embaixo. Não, mas a gente só foca nisso. Porque a Bíblia não diz isso, não. Mas só foca nisso. Mais para baixo, você lê mais um pouquinho. Não, eu entendo. Eu sei o que você tá falando. Mas eu tô querendo dizer para todo mundo, né? Mais para baixo tem umas coisinhas ali escritas. Tem no rodapé? Não tem não. Os pais também tem que fazer uma coisinha também, viu? Quem lê o rodapé, gente? Quem lê rodapé? Então. E aí você fica... Eu vivi durante muito tempo com isso na minha cabeça, de que tipo, não, eu tenho que tentar ser uma pessoa melhor. No entanto, quando eu mudei para São Paulo, era exatamente para, tipo, foi um refúgio para eu fugir de tudo aquilo lá, porque eu
eu sabia nitidamente que se eu vivesse da forma que eu queria, não ia dar certo lá, Sim. sabe? Então eu ainda vim para São Paulo, eu comecei meus primeiros anos ainda tentando ser uma pessoa que eu não era. No entanto, que as pessoas que me conheciam, quando eu de fato, tipo, ok, iniciei minha transição, as pessoas falavam, tipo, é uma outra pessoa. Tipo, a Eu sou gente prova sabe disso. que você estava vivendo ali um personagem que não era você, e tipo, que essa de fato é você. E para mim isso para mim isso foi muito louco, porque eu sabia isso desde muito cedo, só que eu anulei isso tudo por conta de vários tabus, ensinamentos e N coisas que foram acontecendo durante a minha vida, sabe? E o que eu ia te perguntar é como que você sente que essa rejeição, né? Porque é uma rejeição, abala as suas relações hoje, de amizade, de relacionamentos, enfim. Claro que a gente sabe que não é só isso, né? Mas a gente sabe que isso também tem um peso muito grande, né? Como que você sente que essa sua rejeição vinda da sua mãe, que seria a pessoa que teoricamente te amaria até o fim e, né, faria tudo por você, faz com que você confie ou não nas pessoas, faz com que você lide de uma forma diferente com as pessoas, enfim. No meu primeiro ano, depois do episódio de expulsa de casa e todas aquelas falas sendo ditas, eu convivi com essa minha amiga, minha primeira amiga mesmo, assim, de fato, que foi a primeira pessoa de fora Fala o nome dela. da Gleice. Importante, né? Isso, ela vai assistir, ela vai falar, ah! E a nossa relação foi conturbada durante um tempo. Por quê? Porque eu tive aquela falta da minha mãe, e não é que eu depositei nela a minha carência da minha mãe. Só que quando a gente morava junto, era uma pessoa extremamente insegura e ciumenta. Você? Eu. Porque todas as novas amizades que ela tinha, eu ficava na minha cabeça. Ela vai me descartar. Só que eu só fui enxergar isso bem depois. Porque aí teve um momento que eu saí da casa dela, aí voltei pra casa dos meus pais. Foi o momento que eu vivi com eles durante acho que 2 anos, que eu vi, tipo, não vai dar certo. Porque Já era, né? não vai dar. E aí, nesse determinado tempo, aconteceu uma coisa na nossa amizade que ficou meio abalada. E a Gleice, ela correu atrás de mim como ninguém nunca correu. Ela mostrou que ela tava ali. Eu falei assim, eu sou sua amiga, eu gosto de você. Eu quero entender o que tá acontecendo. E aquilo pra mim foi um baque, porque foi uma coisa que seguiu no decorrer da minha vida durante um bom tempo, que foi, por que que ela gosta de mim? Se é minha mãe que é do meu sangue e ela tá nem aí pra mim. Por que que eu vou acreditar nela? Se a minha mãe, que é o amor, né? Que é de onde a gente recebe o amor, não me amou, né? Não me quis. Como que outra pessoa, né? X, uma pessoa, né? Exato, e aquilo pra mim foi muito louco. E aí ela literalmente me pegou assim, literalmente, tipo, escuta aqui. E aí ela falou tudo que precisava ser dito e a gente voltou à nossa conexão. Tem um outro amigo também que ele precisou validar inúmeras vezes que ele gostava de mim, que ele me amava, que eu era o melhor amigo pra ele e assim, e pra mim era muito difícil acessar isso. Pra mim era muito tipo, Era quase um universo desconhecido, né? Alguém me exatamente, porque eu não amando. acreditava em nada que viesse externo. Porque na minha cabeça, ali naquele padrão, eu, tipo, minha mãe, meu pai, eles estão nem aí pra mim, tipo, por que que as pessoas de fora vão estar, sabe? Recentemente, a Erika também passou por isso. Passei. Vou contar o episódio. Tomou bronca. Eu tomei bronca, contar o episódio quando ela engravidou, eu me afastei. Eu lembro muito nitidamente disso. Porque ela estava grávida de um menino, não vou chorar. E aí, quando eu soube que era um menino e tudo, eu me afastei. E ela sempre ela me mandava mensagem e falava: O que que tá acontecendo? E eu ignorava. O que
que foi? O que tá rolando? Você sempre fala que é porque eu tô com outras pessoas, é que eu sou mãe agora, mas eu sou sua amiga e tal. E eu peguei e verbalizei pra ela, falei assim, mana, você tá grávida de um menino, eu sou uma mulher trans, como é que vai ser pra essa criança? E aí eu já tava me retirando dali antes de eu pensar, pensando na possibilidade de pra frente ela me excluir da vida dela, sabe? E aí eu peguei e falei com ela, tipo, ele vai crescer e tudo, e antes que isso aconteça, eu já tô me distanciando. E ela virou pra mim e falou assim: você já pensou como que vai ser incrível pro meu filho crescer com você? E aquilo, pá, quebrou. Não podemos borrar a maquiagem, Brasil! E você é a tia Coy hoje. Eu sou a tia Coy hoje, porque as pessoas que me seguem no Instagram falam, é a única criança que te quebra, né? E das relações amorosas, meu, eu corri aí durante muito tempo. Deixa eu falar uma coisa antes de você. Sim, É interessante isso, né? Porque agora você é mãe, né? Querendo ou não, mães me abandonam, né? Assim, então antes Olha que isso isso. aconteça, antes que isso aconteça, Estamos na terapia hoje, Brasil. Está preparado? antes que isso aconteça, eu já me afasto. Bem no período da Interessante isso, maternidade, né? e foi bem mesmo, foi exatamente nesse período. Foi o período que eu. Acontecia outras coisas que eu me anulava e tudo, e ela sempre me puxava. E porque isso pra mim era muito nítido. Hoje em dia eu tento trabalhar muito isso, de que as pessoas podem gostar de mim, as pessoas podem me incluir na vida delas, as pessoas gostam de mim da forma que eu sou, e é isso, sabe? Mas durante esse período, foi uma coisa tão surreal. Porque as pessoas também elas imaginam que uma criança convivendo com uma pessoa da comunidade vai fazer com que ela também seja. É. E não tem nada a ver, gente. Não. Eu nasci num lar hétero. Totalmente hétero, né? Contra, inclusive preconceituoso. Exatamente. Meu irmão não é da comunidade. Meus pais são muito bem casados, estão felizes, que ótimo, bom, estão seguindo a vida deles lá, os dois bonitinhos. E nada disso mas com uma navalha muda. embaixo de trás. Não, a navalha saiu depois que ele entrou pra Não sei se igreja. tá bonitinho. Mas Eu fiquei um pouco tensa. esse período passou. Esse período foi só no momento em que ele, tipo, não aceita e depois aceitou e seguiu feliz a vida, sabe? Mas E você ia falar dos relacionamentos sim, amorosos, né? a questão de relacionamentos amorosos foi muito louco, porque eu vivi inúmeros relacionamentos conturbados, do qual as pessoas me usavam e eu achava que usavam elas porque eu só queria o mínimo de afeto. Porque isso é uma coisa também que acontece muito com pessoas que têm algum tipo de rejeição. Aí você acha que tá ok, aquela migalha de afeto que você recebe, mas você vê que aquilo não supre necessariamente o que você precisa. Então, saí com várias pessoas, tipo, várias relações conturbadas, nunca tive um relacionamento sério, de fato, até porque o nosso país é o país que mais mata pessoas trans, é o país que mais tem preconceito, mas é o país que mais consome conteúdo e por aí vai. É, eu tive recentemente, eu conheci uma pessoa que eu fiquei muito desparafusado. Encantada, vamos dizer Fiquei assim. encantado com essa pessoa, porque durante um período que a gente estava se conhecendo, essa pessoa fez um gesto que me acolheu muito. E aí eu, tipo, mano, Existe alguém que faça isso por eu tô desesperado agora, sabe? Só que é aquilo, aquilo não foi amor, aquilo foi cuidado. Talvez, né? Ainda bem que você faz terapia, né? Porque talvez você ainda esteja nessa busca do afeto paterno, materno. Então, assim, a pessoa vem, ela cuida, né? Então, assim, você talvez ainda tenha um pouco dessa necessidade. Então, inconscientemente, você busca nas pessoas, até mesmo na Gleice, né? Você falou, não é que eu estava querendo que ela fosse minha mãe, mas talvez você tivesse projetado um pouco a mãe morando ali, junto porque ainda, ela né? veio, ela me recebeu, ela me colocou na casa dela e tudo. Então, talvez nas relações ainda aconteça isso, que é natural, Natural. né? Seria estranho até se não acontecesse. Sim. Que Porque é natural. Então, assim,
E é legal você falar isso, você ter essa consciência que é a partir daí que você vai começar a tentar ressignificar, estar mais segura, sabe? Não, eu posso ser amada e cuidada também, mas não, hoje eu sou adulta, eu não preciso do carinho, do afeto paterno-materno. Não que eu não queira, mas não preciso Sim, não é mais, necessário, né? Não sei se isso faz sentido para você. Faz, né? até porque tem uma luta incessante na minha mente, que eu achei que eu ia estar com X anos da minha vida, ia estar com a minha família Casada com estruturada, filhos. casada, linda e maravilhosa, com o meu casal de filhos, mas ainda não aconteceu, né, gente? Inclusive, inclusive, meu contato. O Tinder do Mães Terapia. Meu Deus! Ai, mana. E aí, você quer falar alguma coisa, Gabi? Eu ia perguntar pra você como que, acho que até você já falou um pouco sobre isso, mas se você quiser só se aprofundar, como que é hoje você se entender nesse lugar e, como você mesma disse, essa ferida, né, ela tá aí, né? Como que você conseguiu esse tempo todo e como você consegue hoje ter forças mesmo. Eu acho que isso é legal até pra gente falar pra outras pessoas que passam por isso, pra seguir a sua vida. E assim, a ferida tá aí, né? Você não vai, isso faz parte da sua vida, você não vai esquecer tudo isso, você não... E como que você lida, o que que você faz pra quando a dor aperta, enfim. Terapia, gente. Amo. Mas terapia. A terapia me ajudou muito. Até. Eu acho que uma coisa muito importante é dar nome às coisas. Então eu sentia e eu não dava nome. Eu me privava de chorar. Eu me privava de sentir. Então eu fazia inúmeras coisas para eu não ter que pensar nas coisas que estavam acontecendo. Só que como eu mencionei, nas datas comemorativas que as pessoas estão com a família e tudo, e quando você tá em casa sozinha, que você para, cai a ficha, tipo, tô sozinha, e agora? Então, durante muitas vezes, eu passei Natal, Ano Novo, Dia das Mães, chorando no meu canto, sozinha. Às vezes passei com outras pessoas que aprendi a conviver com elas durante esse período. A dor não vai passar. Sinto muito informar para vocês, ela não vai passar, porque é uma ferida e ela fica, ela vai e ela volta, e com o tempo você vai aprendendo a lidar com ela. Minha terapeuta me ajudou muito com isso, e ela mesma me falou que ela tá aí, ela é sua, ela faz parte de você. Então vai ter momentos que ela vai ir, ela vai voltar, e vai ser a forma como você vai lidando com ela que você vai seguindo a sua vida, sabe? E a questão de dar nome mesmo, tipo, o que que é isso que eu tô sentindo? Eu tô sentindo por quê? E eu ficava naquele dilema, por que que eu tô sentindo isso, sendo que eles estão vivendo a vida deles, eles estão nem aí pra mim? Tudo bem sentir. Você fica numa luta pra anular o sentimento, é pior. Né? Sim, sim. Quando você começa a dar nome, começa a se permitir sofrer aquilo, sabe? Fica até mais leve do que anular, porque você vai anulando e aquilo vai aumentando, 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 e chega um momento que aquilo vai explodir de alguma outra forma, em algum outro lugar. É muito legal isso que você fala, assim, de aceitar, né? A dor não vai passar, né? A dor tá aqui, a ferida tá aqui. Talvez a dor passe, né? Num momento, no outro, mas a ferida tá ali. Ela pode cicatrizar, mas em algum outro momento ela pode abrir. E é integrar mesmo, né? É isso que você tá fazendo, né? Se apropriar, né, da ferida. Exato, isso faz parte de mim, né? Eu não vou excluir isso da minha vida, né? Como já fui excluída, né? Eu vou integrar isso faz parte de mim, isso faz parte da minha história. Mas o que que eu vou fazer com isso, né? Eu quero viver bem, eu quero ser feliz. E a gente sabe que a vida não é uma linha reta, né? E é isso é muito legal, é muito forte. E eu te admiro. Nossa, Obrigada. muito. Tem uma frase que eu postei, um texto que eu tinha postado no Dia das Mães, inclusive foi o que você Foi o que me deu a ideia desse tema, né? Foi uma coisa que eu simplesmente deixei meus pensamentos fluírem, fui escrevendo no bloco de notas e postei, que nem todo mundo tá feliz nesse dia, mas eu postei minha dor, mas tem outras pessoas com outras dores. E a frase que você tinha comentado, eu tinha falado, mas eu não tinha visto o quanto do peso que ela tinha. Que era, eu não fui o que você esperava, mas você também não foi o que eu esperava, É isso. sabe? É,
estamos aqui nessa balança. Então, eu poderia ter sido uma filha melhor ou não, ou ela poderia ter sido uma mãe melhor ou não. São várias questões, porque a gente vive numa sociedade que tem inúmeras famílias disfuncional. Tem famílias que, tipo, ela te dão um afeto, te acolhem, tem outras que te dão amor, tem outras que só, tipo, só cuidam, sabe? Tem outras que têm uma carga anterior dos seus pais, porque a carga anterior dos meus pais também foi muito mais pesada do que a Se a minha, gente for olhar, isso sabe? aí não tem fim, né? Exato, e aí você vai recriando aquilo, e hoje a gente meio que tipo, não, eu não preciso recriar o que meu pai e minha mãe fez, sabe? É, do que eu vou seguir igual meu pai e minha mãe fez comigo com meu filho. Não, hoje a gente fala sobre, vocês comentam sobre isso, vocês falam sobre isso. Eu imagino como que deve ter sido para ela, não sei como que foi a infância dela, que ela também tinha as responsabilidades dela, mas a gente seguir, tipo, não projetando no filho aquilo que você, tipo, idealiza para ele, porque ele, na maioria das vezes, ele não vai seguir, gente. Não vai. E as pessoas são únicas, né? Os filhos são e não são nossos, né? Assim, porque vai São chegar nossos, mas eles estão aí para seguir o caminho deles. São, igual você falou no outro episódio, né? São almas. são almas e eles vão seguir o caminho deles, né? E a gente apoia, ou não. Ou não. Mas se puder apoiar, por favor, faça isso. É melhor. É melhor. É menos sofrido. É isso, né? Obrigada. Obrigada. Imagina, gente, amei estar com vocês. O Tinder Mães Terapia está no ar. Obrigada, a gente queria muito agradecer vocês que estiveram aqui acompanhando a história da Oli, estão aqui com a gente sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho. Compartilhar, mostrar para mãe, para o pai, para a avó, para a tia, para todo mundo, para as amigas trans, para os amigos trans. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso com todos. Com todos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.